Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Um Reino Inabalável. Alguns textos vão aparecer como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles não podia ser diferente da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Outros textos que servem como base para essa citação no Novo Testamento, textos do Antigo Testamento também aparecem aqui. Me permita ler alguns deles. Salmo capítulo 15, verso 5, que diz: O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem desse modo procede, nunca será abalado. Salmo 16, verso 8. Ó Senhor, tenho para sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ainda Salmo capítulo 21, versículo 7. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Salmo 62, verso 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei abalado. Ainda Salmo 112, verso 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Todos esses textos falam sobre aquilo que é a esperança ou a certeza que tem aquele que fez de Cristo Jesus o seu Senhor e Salvador. Aquele que colocou a sua esperança em Deus, o Senhor. É claro que quando você pensa em todas essas promessas do Antigo Testamento, textos que mencionam que aqueles que esperam no Senhor não serão abalados. Eu gosto muito, por exemplo, do Salmo capítulo 125, que também fala a respeito disso. Ele diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece firme para sempre. Assim como os montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá para sempre. Quando você olha para a nossa história, o que a gente vê hoje é uma grande quantidade de circunstâncias, de situações que fazem com que a nossa história seja uma história que ela acaba sendo abalada, muitas vezes. Quando perdemos pessoas que amamos, quando às vezes crises se abatem sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo. Nesse momento, por exemplo, ainda estamos vivendo a reverberação de uma guerra que está acontecendo lá no leste da Europa. Isso está influenciando. Hoje de manhã, enquanto eu vinha para cá, para o escritório, eu estava ouvindo um noticiário que dizia o seguinte, que o preço, por exemplo, entre outras coisas, do pão francês aqui no Brasil está sendo afetado por causa de uma guerra que está acontecendo lá no leste da Europa, na Ucrânia. O preço dos combustíveis, apesar do nosso país ser um país que produz muito petróleo, mas ainda assim o que está acontecendo a milhares de quilômetros daqui tem influenciado isso. É uma crise que hoje abala o nosso planeta, a nossa estrutura. Enquanto vivemos nesse mundo, apesar de sabermos que esse mundo é do Senhor Jesus, sabemos também que a execução final do juízo de Deus ainda não aconteceu, como vimos na lição de ontem. Ele vai acontecer muito em breve, mas ainda não aconteceu. Até lá, nós teremos que ainda continuar sofrendo os abalos que o inimigo consegue, às vezes, trazer para a nossa sociedade. Quantas vezes as famílias são abaladas quando filhos e filhas acabam sendo vítimas de algumas situações? Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de receber um pai que me falou assim: pastor, ore pela minha filha. Minha menina, criei no contexto da igreja, ela sempre foi temente ao Senhor Deus, aprendeu os princípios da palavra de Deus, mas acabou se afastando do caminho do Senhor, está completamente perdida. Isso está tirando o meu alicerce. Vidas que ainda continuam sendo abaladas. Quando olhamos para a nossa situação, nós percebemos ainda abalos que acontecem na nossa história. Entretanto, o texto que nós lemos, de Hebreus capítulo 12, versículo 27, menciona um reino que não poderá ser abalado. Quando você vai para o Antigo Testamento para tentar perceber de onde essas imagens foram tiradas, há um texto que salta aos olhos. Daniel capítulo 2 vai mencionar um sonho que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve.
Ele não conseguia se lembrar desse sonho e, entretanto, mandou chamar todos os sábios do seu reino para poderem dizer qual sonho ele tinha tido e qual era a interpretação. É claro que nenhum deles pôde responder às reivindicações do rei. Quando Daniel é procurado, porque ele fazia parte dos sábios do reino da Babilônia, ele então vai dizer: olha, rei, fica tranquilo porque o Senhor Deus tem a solução para essa situação e ele vai vai me dizer qual foi o sonho e qual é a interpretação dele. E à noite Daniel teve uma visão na qual ele soube qual era o sonho e qual era a interpretação. No dia seguinte ele vem dizer ao rei Nabucodonosor o sonho e a interpretação. No sonho, o rei havia visto uma grande estátua, uma estátua magnífica, enorme. E essa estátua era completamente diferente de qualquer outra que ele já tinha visto. Nela a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril de bronze e ainda as pernas de ferro, os pés de ferro e barro misturados. E enquanto ele olhava ainda para a estátua, ele percebeu que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. E essa pedra ela foi lançada nos pés da estátua. E toda a estátua foi abalada e reduzida a pó. E aquela pedra que havia sido cortada sem o auxílio de mãos, ela cresceu e encheu toda a terra. E então Daniel deu a interpretação. Ele disse: rei, cada uma dessas partes da estátua representa reinos que se levantarão e cairão. A cabeça de ouro é o Senhor, rei da Babilônia. Depois virá um outro reino inferior ao teu, representado pelo peito de prata, peito e braços de prata, que é a coligação dos médios e dos persas. Depois, o quadril de bronze, representando o reino da Grécia. Depois, as pernas de ferro, representando Roma. Depois, os pés de ferro e barro misturados, representando os reinos da Europa divididos, que nunca mais, aliás, se uniriam, apesar de tentativas de união acontecerem. E o texto vai deixar claro que Daniel vai dizer exatamente isso: apesar das pessoas tentarem se unir através de casamentos, isso não vai dar certo, não vai funcionar. Eles não voltarão a ser um reino forte, assim como o ferro e o barro não se unem. É o que a gente está vendo hoje na Europa. Uma Europa que tem aí a comunidade europeia e parece que eles estão bem unidos, mas quando surge uma guerra como essa, nem mesmo eles conseguem chegar a um acordo e circunstâncias que demonstram a fragilidade por um lado, enquanto por outro você encontra alguns indivíduos, algumas nações muito fortes como o ferro, você vai percebendo. Mas o texto bíblico vai dizer ainda que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos representa o reino de Deus, que cairia nos pés da estátua, na época desses reis, e reduziria a pó todos os reinos desse mundo, e encheria toda a terra. É o reino de Deus. O reino de Deus foi inaugurado por ocasião da vinda de Cristo Jesus aqui à terra. Mas ainda não esmiuçou a estátua. Nós ainda vemos os efeitos desses reinos representados por toda a estátua acontecendo à nossa volta. Os mais fortes, representados aí pelo ferro, continuam atacando os mais fracos. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia invadindo a Ucrânia, como eles têm mais soldados, têm mais armamento bélico, o mundo com medo dessas circunstâncias e disso terminar numa terceira guerra mundial. Mas o texto bíblico deixa claro que nos dias desses reis haverá uma pedra cortada sem auxílio de mãos que vai destruir toda a estátua, que é o reino de Deus. A concretização final desse reino que não será abalado é o reino de Deus que virá por ocasião da vinda de Cristo Jesus. Nós entramos no reino de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas a concretização final do reino de Deus só terá lugar por ocasião do retorno de Cristo Jesus aqui à terra. Esse reino jamais será abalado. Ele terá estabilidade. Quando você vai para Apocalipse capítulo 21 e 22, você descobre que nesse reino já não haverá mais dor, nem sofrimento, nem mais morte, porque a antiga ordem das coisas já passou. Cristo Jesus estará conosco. Portanto, nem noite mais haverá, porque Ele será a nossa luz. Quando pensamos exatamente nisso, somos capazes de poder compreender o que a Bíblia tem a dizer para a gente a respeito desse reino que jamais terá fim. Portanto, a carta aos Hebreus está mencionando aqui, nesse momento,
está falando exatamente sobre isso, sobre esse reino que jamais terá fim. Esse reino que não pode ser abalado. Esse reino que com certeza vai permanecer para todo o sempre. Até lá, aqueles que confiam no Senhor permanecem pela fé. O inimigo algumas vezes tenta trabalhar para abalar a nossa fé, mas quando nós afincamos ou a estabelecemos firmemente em Cristo Jesus, o inimigo não tem vez. Ele não consegue. Ele tenta, mas não consegue. Talvez hoje eu esteja falando para alguém que está estudando a lição comigo, que está sentindo o seu reino ser abalado. Talvez o seu lar, talvez o seu emprego, a sua vida financeira, talvez a sua vida espiritual. Não sei que tipo de abalos o inimigo ainda tem conseguido fazer na sua vida. Mas a promessa de Deus é de um reino que jamais será abalado. Nunca será abalado. Porque Jesus será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nesse novo reino, a primeira ordem das coisas terá passado. Tudo será novo. Até lá, somos desafiados a viver pela fé, na esperança de que em breve Jesus voltará e estabelecerá para sempre esse reino. Então, como aquela velha canção menciona, com os pés na terra, mas com os olhos no céu, eu vou. Nós continuamos firmes até que Jesus Cristo volte e acabe com a velha ordem das coisas, aonde nunca mais teremos a possibilidade de nos sentir abalados. Vamos orar pedindo a Deus para que nos ajude a viver isso? Obrigado, Senhor, por Tua palavra e porque nela temos a oportunidade de ver o Senhor Jesus nos prometendo viver num reino que jamais será abalado. Ajuda-nos a permanecer em Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?